passada nós analisamos o procedimento, como que seria feito e como que nós utilizaríamos essa apostila, né? Que foi distribuída aí impressa para alguns e em PDF para outros, conforme aí cada um quis receber. O interessante aqui é o seguinte, o que é importante a gente passar porque essa apostila foi feita pensando numa liderança. Por isso que nós falamos na semana passada que cada um poderia montar o seu grupo. Podem participar conosco aqui sem problema nenhum, mas cada um tem a liberdade de montar o seu próprio grupo presencial com aquelas pessoas mais próximas da família e grupos online também, se for o caso. Hoje nós vamos iniciar na página 6 da apostila, onde nós apresentamos o nosso primeiro questionário na semana passada. Nós orientamos que todos respondessem esse questionário, não tem resposta certa, não tem correção, não tem avaliação. O que nós queremos é a dedicação, o esforço de cada um, porque, como o pastor Saulo disse, nós vamos aprender juntos, nós estamos aprendendo juntos, né? E caminhando junto, nós vamos aprender muito mais. Então, nós temos aqui esse questionário, a lição de hoje, basicamente, é em cima desse questionário aqui. Nós vamos ter mais algumas perguntas, na medida que for avançando aqui, vocês vão ver que vão aparecer outras perguntas, porque quando nós fizemos essa apostila, nós não tínhamos a intenção assim de saturar ou de esgotar, né? Vamos colocar tudo quanto é pergunta que é possível. Não. Isso aqui, como eu disse, é uma referência. Então, aqui tem algumas perguntas que nós elencamos, mas à medida que vai avançando, outras perguntas vão aparecer e nós também vamos apresentar algumas outras perguntas que não estão aqui na apostila. Mas o objetivo é esse mesmo, é que a gente cresça juntos. Então, vamos lá. Espera aí que elencou aqui. Ai, meu Deus. Aqui está funcionando, Rafael. Oi? Aí não está movimentando, né? Não, está só na página principal da apostila. Ah, aí. sim. Então, agora está aqui. Então, vamos lá. Carta de Tiago, né? Apóstolo Tiago. A primeira pergunta que surge no estudo de Tiago é quanto à autoria, né? Quem que teria sido o autor da carta de Tiago? Essa carta de Tiago, segundo os estudiosos, é a primeira carta geral do Novo Testamento, ou seja, aquela carta que não é destinada a um povo, a um grupo específico, mas a vários grupos ou várias pessoas. E aí surgiu essa dúvida, quem que poderia ter sido Tiago, já que existem alguns Tiagos aí no Novo Testamento. E nós vamos ver aqui quem são eles. Então, a primeira pergunta do nosso questionário. Quanto ao Novo Testamento, é correto afirmar que são mencionados quantos personagens com o nome de Tiago? Vamos ver aqui. Tiago, pai de Judas Tadeu. Esse Tiago, quero lembrar que qualquer um desses Tiagos pode ter sido o autor, não há um consenso determinante. Olha, não, foi fulano que escreveu o livro e pronto, acabou. Não, pode ter sido qualquer um dos 4. Mas, à medida que a gente for estudando aqui, nós vamos perceber que uns são mais prováveis de ser o autor do que outros. Por exemplo, Tiago, pai de Judas Tadeu, está lá em Lucas 16:16. Esse Tiago aqui teria sido irmão do apóstolo João, né? E teria sido irmão de Judas Tadeu, mas algumas versões da Bíblia, por exemplo, a nova versão, eu não vou lembrar qual que é a versão agora, mas eu vou olhar aqui e falo para vocês. Nova versão transformadora. Na nova versão transformadora, por exemplo, e outras também, traz ele como sendo pai de Judas Tadeu. Então, existe aqui essa discussão, se é pai ou se é irmão de Judas. Mas é um dos Tiagos que a Bíblia traz para nós e não é acreditado muito a respeito de ser ele o autor
do livro de Tiago, justamente porque a Bíblia fala muito pouco sobre ele. Vocês estão vendo aí, é a única passagem da Bíblia que menciona esse Tiago especificamente. Então, a Bíblia não traz mais informações sobre ele. E por causa disso, os autores preferiram não avaliar, ou não tem como avaliar, né, se ele é ou não o autor desse livro. Mas o mais provável é que não, a maioria dos escritores, dos estudiosos, entende assim. O segundo Tiago, filho de Zebedeu, ele já tem mais citações na Bíblia, conforme vocês podem ver aí na apostila e aqui também no nosso slide. Esse sim era o irmão de João, e se vocês forem lá em Marcos 3,17, esse Tiago aí foi aquele que morreu, foi assassinado por ordem de Herodes Agripa, né? Esse aí é o que morreu à espada. E também é um dos possíveis autores da Bíblia, mas também não há muita convicção de que seja ele, porque ele também tem pouca influência nos trabalhos realizados pelos apóstolos na época. Então, não é tributado muito a ele a autoria desse livro. É possível que seja, não é descartado, mas não é dado muito como certo, sendo ele o autor da carta. O outro Tiago, filho de Alfeu, esse Tiago também conhecido como Tiago Menor, esse Tiago fala também muito pouco sobre ele na Bíblia e parece que ele tinha pouca influência entre os apóstolos também, e por isso ele, repito sempre, pode ser um dos autores do livro de Tiago, mas também não são muitos os estudiosos que acreditam ser ele esse autor. Alguns aspectos da Bíblia levam a acreditar que ele não seja mesmo esse autor desse livro, justamente por conta da sua pouca influência. E ele era chamado de o menor. Há uma discussão aí também entre os estudiosos se isso era por causa da estatura ou por causa da idade. O que isso tem a ver com o nosso estudo? Se for por conta da pouca idade dele, então confirma mais ainda ou aumenta mais ainda a dúvida quanto ser ele o autor do livro de Tiago, porque se ele era muito novo, então ele não era respeitado como o autor do livro parecia ser respeitado por aquelas pessoas que recebiam aquela carta, que recebiam aquelas orientações dadas por Tiago. Veja que Tiago ele trazia uma postura muito prática na sua carta. Então, ele falava muito sobre a prática do evangelho. Ele não falava muito de teoria. Ele trazia, por isso que há muita confusão, né? Quanto à carta de Tiago, de contestar Paulo, não contestar Paulo, de tributar a salvação à obra, ou não tributar a salvação à obra. Então, isso aí, dentro do cristianismo que estava nascendo, seria muito temerário, muito discutível, e uma pessoa de pouca idade não teria autoridade suficiente para levar essa discussão avante e ser ouvido pelos demais. Então, praticamente descartado esse Tiago. E, por fim, o último Tiago que nós temos aqui é Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago tem uma peculiaridade sobre ele, é que lá em Gálatas 2:9, parece que ele não era convertido no início da ministração ou da pregação ou do ministério de Jesus Cristo. Ele só foi se converter lá mais na frente, depois de algumas tribulações, né, algumas dificuldades passadas por aqueles novos cristãos, aqueles judeus convertidos, é que esse Tiago teria se convertido ao cristianismo. E aí ele desempenhou um papel muito importante, lembrando da perseguição de Roma naquela época aos judeus. Então, precisavam muito de pessoas que praticassem o evangelho mais do que pregar, né? Então, aquilo que Jesus havia ensinado precisava ser colocado em prática. Então, surgiram homens, líderes, que precisavam fazer aquele acolhimento dos novos convertidos que eram perseguidos, muitos fugindo, e Tiago escreve particularmente para esses judeus que fugiam de Jerusalém. Então, ele tinha essa característica. E tinha uma fala, né, um epíteto, um apelido que eles davam a Tiago lá em Jerusalém,
que alguns estudiosos mencionam que ele era chamado de joelho de camelo, porque dizem que ele orava muito, e por sua dedicação à oração e a sua pregação, né, acreditando que seja ele o autor, então vincula-se muito essa carta à existência desse Tiago. E esse Tiago aqui é o que foi apedrejado. Então nós temos o filho de Zebedeu que foi morto à espada e o Tiago, líder da igreja. Isso aqui eu estou falando porque o César fez uma pergunta na semana passada, muito pertinente, qual dos dois que teriam sido o autor. Então, a nossa dúvida, ela não vai ficar definitivamente esclarecida. Então, são 4 Tiagos apresentados aí no Novo Testamento, repetindo rapidamente, Tiago, pai de Judas ou irmão de Judas Tadeu, né? Existe essa discussão aí conforme a tradução. Se vocês forem olhar traduções diferentes, vocês vão encontrar essas duas situações, em uma dizendo que é pai e outra dizendo que é irmão. Tiago, filho de Zebedeu, também tido como irmão de João, poderia ser um dos autores. Tiago, filho de Alfeu, esse aqui é o mais desconsiderado aí como autor da carta. E, finalmente, o Tiago, líder da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus, que é tributado mais a ele a autoria dessa carta. Então, e esse foi morto apedrejado. Então, são essas aí as possibilidades de autoria do livro de Tiago. Seguindo aqui na nossa análise, esse nome Tiago, ele era mais comum do que a gente pensava. Como vocês viram aí, só no Novo Testamento, nós temos aí 4 citações. E possivelmente no Antigo Testamento, se nós formos pegar as variações, segundo também os estudiosos, são mais de 44 citações de Tiago na Bíblia. Por exemplo, o nome de Tiago, por ser um nome muito comum, ele tinha uma origem hebraica, né? E o povo judeu usava esse idioma, falava esse idioma, então eles usavam muito esses nomes. E o significado dele é o mesmo significado de Jacó. Por isso que eu disse, se a gente for ver aí as variações do nome Tiago, em inglês é James, para vocês verem, esse que tem muita proximidade com Jacó. Então, se for verificar os vários nomes possíveis, nós vamos descobrir que Tiago era um nome muito comum. Provavelmente, mesmo na época de Jesus Cristo, no Novo Testamento, havia mais Tiagos que a Bíblia não mencionou, como é o caso de Tiago, lá, irmão de Judas Tadeu, que foi citado uma única vez na Bíblia. Dos vários Tiagos apresentados no Novo Testamento, o mais provável autor da carta, então, como nós vimos lá atrás, é o líder da igreja em Jerusalém, o irmão de Jesus Cristo, aquele que morreu apedrejado, mas que, repito, insisto, isso não é consenso. Mesmo aquele Tiago menor, que é pouco provável, né, a maioria dos estudiosos não concordam que seja ele o autor, mas ainda há estudiosos que apresentam ele como um possível autor da carta de Tiago. Seria mais correto afirmar que a carta de Tiago teria sido escrita. Aí vem outra variável, né? Por quê? Não tem como determinar uma data. Não, esse livro foi escrito no ano de 1000 ou no ano de 55 depois de Cristo, no ano de 35 depois de Cristo. Então não existe essa data definida. Se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir que esse livro, segundo os estudiosos e os estudiosos daquela época, né, Flávio Joséfo, aqueles escritores famosos aí que estudaram a vida de Jesus e de seus apóstolos, você vai encontrar uma variante muito grande. Pode ser de 45 depois de Cristo a 65 depois de Cristo. Só aí nós temos 20 anos de diferença e eles ainda podem estar errados, ou seja, pode ter sido antes de 45, como pode ter sido depois de 65. Então não é muito certa essa data, mas a data mais provável, porque há mais acordo entre os estudiosos do livro de Tiago, é que isso tenha acontecido, ou seja, o livro tenha sido escrito entre o ano de 45 e 50 depois de Cristo. Ou seja, Cristo já estava morto e ressuscitado, e foi quando Tiago apareceu e escreveu a carta de Tiago. Por isso também alguns escritores tributam ao Tiago, irmão de Jesus. Por quê? Porque ele demorou a se converter.
bem que dizem que santo de casa não faz milagre, né? Então, ele demorou a se converter e depois que ele se converteu, ele se tornou um profícuo fazedor de obras, ou seja, cumpridor da palavra. E por conta disso, ele pregava e ensinava que era preciso praticar e exercer a palavra, e isso intensificou nele. Anos após a ressurreição de Cristo, ele teria, então, escrito o seu livro. A primeira carta de Paulo, e esse aqui é outro motivo que faz acreditar, isso aqui não está no nosso questionário que foi apresentado para vocês, é um acréscimo, né? Como eu disse, que a gente vai melhorando, vai tentando buscar mais informações. Então, a primeira carta de Paulo, segundo também alguns estudiosos, que foi 1 Tessalonicenses, teria sido escrita no ano 52 a 56 depois de Cristo. O que leva à conclusão de que Tiago não foi escrito, como alguns pensam, em oposição às cartas de Paulo. Muito pelo contrário, Tiago teria escrito a carta dele antes de Paulo começar a escrever, quando Paulo ainda estava lá no seu refúgio, no seu isolamento, né? Buscando aprender mais sobre Cristo. Os 3 anos que Paulo passou em reclusão, estudando, orando, buscando conhecimento. Tiago teria sido, então, a primeira carta do Novo Testamento, também segundo alguns estudiosos. Ele está lá antes de João, né, 1ª e 2ª João, 1ª, 2ª e 3ª Pedro, e antes de Judas. Mas teria sido, na verdade, o primeiro documento, ou o primeiro escrito que compõe, ou o escrito mais antigo, né, que compõe aí o Novo Testamento. E como eu disse, que dá abertura aí às cartas gerais, aquela carta que não é escrita a um povo específico, foi escrita aos judeus em refúgio, lembrando que os judeus estavam recém-convertidos, foram muito perseguidos pelos romanos, que inclusive queimavam as pessoas em praça pública, os judeus, muita perseguição, muito sofrimento, muitas pessoas padecendo fome, né? E com essa perseguição, muitos deixaram Jerusalém, muitos fugiram, foi quando expandiu o evangelho. E aí, Tiago teria feito essa carta para aquelas pessoas que estavam fora. E um grande ensinamento de Tiago aí, como eu disse, e nós vamos insistir isso a carta toda, vocês vão ver que os 5 capítulos, nós vamos estudando aqui paulatinamente, ele é muito insistente em dizer dessa questão de obra, de praticar aquilo que se prega. E isso se faz necessário hoje em dia, que nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas também quando nós não estamos vivendo em sofrimento. Por quê? Porque pregar e não praticar aquilo que se prega não é a forma que Cristo fazia. Se a gente for estudar os evangelhos, a gente vai ver que Cristo sempre agia. Ele não só ministrava, ele não só falava. Cristo não falava, olha, é preciso curar os enfermos, é preciso acolher as crianças, é preciso ressuscitar os mortos. Não, ele dava o exemplo, ele ia e praticava aquilo. E Tiago parece que se apegou muito a isso, e ele era muito focado nessa necessidade aí de prática, de exercício dessa atividade, ou dessa ação, né? Ação conforme aquilo que é pregado, aquilo que a gente fala, para que não se torne uma hipocrisia. Então, como eu disse, essa carta foi escrita àqueles judeus que estavam dispersos após a perseguição dos romanos, muitos judeus sofrendo, muitas pessoas se angustiando, fome, e aquilo obrigou que aquelas pessoas fossem para uma terra distante. Eles foram buscar abrigo onde não havia tanta perseguição. Mas isso foi permissão divina também, porque com aquela fuga deles, o evangelho se expandiu e alcançou novos povos, novos mundos. Mas havia, por parte daqueles judeus dispersos e convertidos, muita ligação ainda com o judaísmo. E quando eles fogem, aqueles costumes judaicos voltam a bater firmes, estava muito arraigado naquele povo. E eles se apegavam muito àquilo e buscavam congregar com outros judeus, se aglomeravam com aquela população, principalmente aqueles
que tinham uma melhor condição de vida. Eles estavam fugindo de um sofrimento lá em Jerusalém, de perseguição, de fome, de morte. Então, eles buscavam uma nova terra. Nessa nova terra, eles não queriam trazer aquele sofrimento, eles queriam o conforto daquela nova terra. Eles queriam aquelas experiências que fossem agradáveis, que fossem fáceis para eles. Eles fugiam do sofrimento. Então, isso também influenciava a pregação e a ministração de Tiago. Quero lembrar que nessa época ainda, mesmo os apóstolos de Jesus frequentavam as sinagogas, pregavam nas sinagogas, ou seja, eles ainda tinham essa vivência do judaísmo. E quando Tiago vem e fala de praticar aquilo que estão pregando, aquilo que Cristo ensinou, ele está dizendo, na verdade, olha, nós precisamos mudar a nossa forma de entendimento, porque nós estamos vivendo o judaísmo, nós estamos vivendo aquela mesma realidade, nós estamos falando de um Cristo que veio com uma nova mensagem, de uma nova aliança, mas nós estamos vivendo a velha aliança, nós queremos as mesmas coisas que nós tínhamos antes da vinda de Cristo. E quando aqueles homens e mulheres fugiram de Jerusalém, logicamente, eles não queriam, muitas vezes não queriam se identificar como convertidos ao caminho ou à nova religião que nascia. E Tiago, ele marca, então, o início desse rompimento, não no discurso, mas na prática propriamente dita. Então, isso faz com que Tiago tenha uma frase que é fulcral ou central na sua carta, né? A fé sem obra é morta. E isso fez com que muita gente condenasse o livro de Tiago. Inclusive, discutiu-se por muitos anos se o livro de Tiago deveria ou não fazer parte da Bíblia, porque muitos acreditavam que não, que o que Tiago pregava era uma heresia, que ele estava pregando a salvação pela obra, por mérito, por nossas ações. E nós vamos descobrir mais à frente que não era bem assim. O que Tiago pregava era que aquela mesma fé salvífica que Paulo prega, ou que Paulo vem a pregar, ela se traduzia em ações. Como eu disse, Cristo não se limitou a pregar. Cristo, antes de tudo, ele praticava aquilo que ele dizia. Então, essa frase nos induz a ter atitudes coerentes com a nossa fé. E nós precisamos viver coerentemente. Por quê? Porque quando você prega Cristo, você fala de Cristo, você passa a ser acompanhado mais de perto, né? As pessoas querem te ver, querem te olhar, e mesmo que não queira, vão te julgar. E esse julgamento, ele pesa não só sobre você, ele pesa sobre a igreja que você representa, ou seja, o grupo de pessoas que você faz parte. E se você não vive aquilo que você está pregando, então você vai ser motivo de condenação. E essa condenação pesa também sobre a obra de Cristo. Porque se Cristo veio diante de uma situação, de um povo com uma cultura tão arraigada e traz uma nova mensagem, e ele pratica aquela mensagem e nos ensina a viver aquilo, faz uma aliança conosco. E nós pregamos essa mesma mensagem de Cristo, mas não a vivenciamos, então nós estamos colocando julgo sobre ele, porque nós estamos dizendo, olha, o que Cristo pregou não é bem assim. A gente não tem essa obrigação de acolher, nós não temos a obrigação de estender a mão, nós não temos a obrigação de orar pelos enfermos, nós não temos a obrigação de levar o pão, levar a roupa, né? Então, o próprio Cristo disse, aquele que acolher esses pequeninos, a mim estão acolhendo. Então, isso é ação, é atitude, é fazer alguma coisa. Quando nós não praticamos aquilo que pregamos, então nós estamos colocando um jugo, um peso a mais sobre aquela cruz que Cristo carregou, e carregou por cada um de nós. E Tiago fazia muito bem essa transformação, né? Ele tinha essa capacidade de moldar aquilo que Cristo pregou, aqueles ensinamentos que Paulo reproduz, né? Que Paulo ele disseca, ele traz detalhadamente para as nossas vidas, e Tiago pega isso, consegue pegar e fazer disso um manual de conduta.
E esse manual de conduta, ele é a causa, aliás, Paulo e Tiago, eles, embora pareciam contraditórios, mas eles falavam a mesma coisa. Eu dei uma avançada aqui, gente, mas já a gente volta nesse tópico. Então, Paulo e Tiago, eles dão ênfase à fé como causa da salvação. Então, a fé é que nos salva. A nossa salvação vem realmente da fé em crer em Jesus Cristo e receber o seu sacrifício. O sangue da cruz lava os nossos pecados. Nós recebemos esse sacrifício, nós aceitamos o sacrifício de Cristo, e esse sacrifício é que nos leva à salvação. Não há discordância entre Paulo e Tiago nesse aspecto. Para os dois também, tanto para Paulo quanto para Tiago, a obra, ela não é o motivo, não é a causa da salvação, ela é a consequência. Porque nós fomos salvos, porque Cristo morreu por nós, porque nós fomos transformados, então, sim, nós praticamos aquelas obras. Nós não vamos praticar a obra para alcançar a salvação. Nós vamos praticar a obra porque nós recebemos a salvação. Então, como eu ia dizendo aí anteriormente, eu avancei, né? Tiago, ele, diferente de Paulo, ele lida com as atitudes, com o resultado, né, da nossa salvação. E isso traz um movimento prático, uma ação que nós devemos tomar. E a ação, ela fala de ética. Então, o que Tiago traz para nós é uma ética cristã. Como nós devemos agir. E a ética é que vai determinar também a nossa moral. Se nós agirmos de acordo com essa palavra, então nós somos pessoas morais. Se nós não praticamos, então seremos pessoas imoral. É assim que é visto e é assim que Tiago lida com essa situação de causa e resultado da salvação. A causa da salvação é a fé, mas o resultado dessa fé é a nossa obra. E essa obra fala de conduta ética. Nós temos que ser ético com aquilo que é ministrado, com aquilo que é pregado. O conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo, sistematizado por Paulo e dissecado por Paulo, ele fala de princípios, ele fala para nós de doutrinas. Mas o que Tiago traz, que é a prática, é a ética dos ensinamentos cristãos. É isso que a gente precisa entender e é isso que nós vamos aprender. Então, passo a passo, em cada capítulo que a gente for estudar, cada versículo que a gente for estudar, nós vamos ver muito forte essa presença do comportamento ético e moral, né, já que a moral vem da ética. Então, vem muito forte esse compasso ético-moral na fala de Tiago, sem abandonar aqueles princípios e doutrinas que Paulo vai desenvolver depois tão detalhadamente nas suas cartas. Então, não há nenhuma dicotomia. A gente precisa entender, sim, tudo aquilo que Paulo tem nos ensinado, porque forma a base do cristianismo, porque forma a doutrina do cristianismo, são os conceitos. Mas aquilo que Tiago nos ensina é como viver de acordo com aqueles conceitos. E por isso, sim, da ética e da moral em cima dessa carta de Tiago. Nós vamos ver isso muito fortemente, repito, em cada dia, cada capítulo, cada versículo que a gente for estudar aqui, daqui em diante. E aí, nós temos aqui na página 9, nós temos já o questionário de hoje, devidamente respondido, não de acordo com o que é certo ou errado, mas de acordo com o que foi estudado, foi ministrado aqui e está aí na apostila. Então, nós temos aqui a resposta e nós temos já o questionário para o nosso novo e próximo encontro, cujo tema é Deus dá sabedoria àqueles que pedem com fé e paciência. Então, o questionário está aqui na página 9. Eu peço que vocês tentem responder novamente, não preciso olhar a resposta. Quando vocês pegarem aqui o questionário de hoje respondido, vocês vão pegar aquele lá da página 6
com as respostas de vocês e vão comparar, vão complementar e vocês vão poder aprender ainda mais com essa comparação. Então, o objetivo do questionário é esse mesmo, é que vocês possam, na sua individualidade, crescer, adquirir conhecimento e ter uma ferramenta aí para fazer as ministrações de vocês também. Então, Deus dá sabedoria àqueles que pedem com fé e paciência, e a sabedoria é exatamente viver conforme aquilo que Cristo tem pregado. Viver conforme aquilo que Cristo tem pregado em nossas vidas é ética e é a prática da ética, é a moral cristã. Então, nós precisamos viver isto, e para isso nós precisamos sabedoria e nós precisamos muita paciência, porque os dias são maus. Texto de referência para o próximo encontro nosso, Tiago, capítulo 1, dos versos 1 ao 11. O questionário, como eu disse, está aqui na página 9, tanto a resposta do questionário de hoje, como o novo questionário para o nosso próximo encontro. Agora são 10 para as 9, 50 minutos de encontro correram até agora. Está dentro da minha expectativa, a nossa previsão era essa mesmo. Vou devolver a palavra ao pastor Saulo, e agora quem quiser fazer as suas considerações, acrescentar alguma informação que às vezes faltou, ou mesmo fazer alguma pergunta, nós podemos tentar aprender juntos aqui. Pastor Saulo. Oi, Avelar. Obrigado pelo o ensinamento aí. Neste momento, nós queríamos abrir para que as pessoas, aqueles que quiserem trazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que foi dito. Avelar, eu vi que foi bem pautado em cima realmente a sua introdução. E, inclusive, assim, eu tenho pego também o livro de Tiago, do Hernandes Dias Lopes, para estudar também, né? E o que você falou aqui está bem claro sobre essa questão da maturidade, essa questão em que ele fala aqui que nós cristãos precisamos desenvolver essas características, né? E uma das características primordial ele coloca aqui para nós, ele fala o controle da língua. Ele traz alguns exemplos aqui do controle da língua, o cuidado dos necessitados e a pureza pessoal. Isso que você realmente trouxe para nós, isso fala claro, né? Isso para cada um de nós, principalmente para nós cristãos, é aquilo que você tem dito, e a carta de Tiago vai trazer isso para nós. Não basta apenas eu falar, eu preciso realmente viver, eu preciso realmente praticar. Amém? E eu queria abrir para que alguém quiser fazer perguntas, eu vejo aqui... Pastor, enquanto aí as pessoas se candidatam a falar também, eu quero fazer um comentário a respeito disso que o senhor disse aí. Realmente o livro do pastor Hernandes é muito bom mesmo, inclusive eu usei ele também aqui, né, na confecção desse material, mas eu quero exaltar aqui essa iniciativa do estudo do livro de Tiago, né? As igrejas deveriam se empenhar mais no ensino desse livro. É muito interessante que a Igreja Fé e Família tenha dedicado aí um semestre todo para o estudo do livro de Tiago. Por quê? O livro de Tiago deveria ser um manual. Quando a gente entra no emprego, a gente recebe lá a conduta ética, né, do local de trabalho. Quando a gente faz um concurso público, uma das matérias principais num concurso público é a ética do profissional, do funcionário público. E assim funciona em todos os lugares. E a gente lida muito pouco com a ética cristã. E a ética cristã é isso, é você pegar um conjunto de normas, de princípios, de regras e transformar aquilo para a vida prática. Ou seja, você pegar aquilo que é doutrinariamente ensinado e exercer aquilo no dia a dia. E o livro de Tiago tem esse condão, esse valor. Então, a gente deveria, sim, como cristãos, nós deveríamos carregar o livro de Tiago no bolso, para não falar que nós deveríamos carregar ele no nosso cérebro, né? De preferência decorado, porque viver o livro de Tiago é viver conforme Cristo ensinou. E o livro de Tiago é um projeto de Deus para a nossa maturidade do dia a dia, né? Da nossa convivência
social, dia a dia, em todas as nossas atitudes do dia a dia. Amém? Alguém quer trazer algum questionamento, fazer alguma pergunta? O Pastor Saulo, está presbítero me ouvindo? Valderi. Sim, agora sim, presbítero. Primeiro, eu quero parabenizar pela condução dos trabalhos, né? E também pela maneira como o Viveiro explanou bem o conteúdo, apesar de ser apenas 5 capítulos, mas tem muito a nos dizer. Ele foi muito bem em enfatizar aquilo que é o cerne, né, de Tiago, que é a questão da ética cristã. E ele também foi feliz na questão de abordar quanto ao ensinamento prático disso que Tiago quer passar para nós, né? A teologia de Tiago é algo muito interessante. São 108 versos, onde contém 54 mandamentos evidentes. Esses mandamentos não são aqueles 10 mandamentos, são coisas que a igreja atual precisa conhecer e praticar, porque fazendo assim, a gente vai conseguir chamar a atenção das pessoas no sentido de que as pessoas elas não vão ser persuadidas pela nossa fala, mas elas vão nos seguir pelo exemplo e pela prática cristã que você demonstra. Então, isso foi muito bem explanado pelo Viveiros, e eu tenho certeza que o pessoal vai continuar aí, à medida que cada um for colocando o seu entendimento, o seu compartilhamento, com certeza a gente vai aprender mais disso. Parabéns a todos os envolvidos aí. Muito obrigado. Amém. Obrigado, presbítero. E assim, com relação à carta de Tiago, o Ministério Fé e Família teve o cuidado também, porque ele vai nos ensinar isso que realmente já foi dito. Eles vão nos ensinar claramente sobre como nós passarmos por toda essa diversidade, o momento realmente que nós estamos vivendo. Ele vai falar muito sobre essa questão da maturidade, passar provação, passar por luta, você persistir, você ser firme. E o presbítero Avelar já comentou muito bem sobre isso aí na introdução, né? E eu queria só trazer aqui também que ele fala com relação aqui que a carta de Tiago escreveu esta carta para resolver alguns problemas, e esses problemas, ele fala aqui que estavam passando por duras provações, né, que eles estavam sendo tentados a pecar. Então, tudo isso que o Avelar falou para nós, realmente nós vamos trazer com as introduções dos próximos encontros. E para nós cristãos, a gente precisa realmente, aqui fala também que o cristão ele sempre trava e vive em guerras. E essas guerras, se nós não tivermos uma instrução, se nós não tivermos pautado na palavra do Senhor, nós tendemos ao quê? A nos fraquejar, a nos realmente a termos momentos de altos e baixos. E a palavra, e Tiago vem com palavras aqui muito de ensinamentos muito assertivos, sabe? Para nós cristãos, nós devemos realmente ter uma vida coerente com aquilo que realmente Jesus quer que nós estejamos. Amém? Alguém mais quer trazer algum comentário, algum questionamento? Eu acho que o Avelar foi tão feliz aí na... pode falar. Acrescentar mais algumas coisas que eu li, né? Então, o Tiago, ele foi conhecido também como Tiago Maior. Então, tem o Tiago Menor, que é o filho do Alfeu, e esse Tiago, irmão de Jesus, é conhecido como Tiago Maior, e também conhecido como Tiago ou Justo, porque ele era considerado muito justo. Então, esse Tiago, irmão de Jesus, ele começou, como ele tinha um apelido de maior, pressupõe que ele andou junto com o Tiago Menor, ou seja, mas ele tomou realmente posicionamento depois que ele viu a ressurreição de Jesus. Então, aí ele realmente se tornou líder da igreja, tanto é que participou do Concílio de Jerusalém, como líder da igreja.
Então, o livro de Tiago, ele vem falando sobre maturidade espiritual. Ele é considerado um livro de provérbios do Novo Testamento. Então, é um livro que a gente estuda para você ver como que é o crescimento espiritual. Então, a gente ele fala, passamos por tribulações para que haja crescimento. Então, se você cresce, tá, na fé, as tribulações vêm para que você exerça a sua fé. Cada vez que isso vai crescendo, a tribulação, você vai crescendo na fé. Então, ele fala que a fé sem obras é morta, porque você, na verdade, você vai colocando a sua fé em exercício. Ou seja, a verdadeira conversão, que Tiago fala, é pela palavra. Então, se você vive a palavra, tá? Aquele que realmente converte, converte pela palavra e vive pela palavra. E isso é o que o Tiago está pregando. Então, a tribulação, quando você vai pedindo sabedoria, o que ele está falando? Aí vem a tribulação para você exercer sabedoria. É por isso que quando alguns pedem para prosperidade, dinheiro, né, para crescer, ele às vezes a pessoa passa por uma pobreza para dar valor naquilo que tem. Então, é um crescimento espiritual. Muitas vezes fala assim, mas eu estou pedindo prosperidade, aí eu estou cada vez mais pobre. Mas não, para entender que Deus está querendo te ensinar a dar valor no que você tem para que você possa crescer. Então, não é que ele vai te fazer milionário, mas ele vai te fazer você dar valor no que você tem para você crescer espiritualmente. Então, o livro de Tiago vem trazendo essa parte, ok? Sim. César, foi bem lembrado aí por você, viu? É interessante, assim, esses diálogos depois aqui, para que a gente realmente possa crescer. Eu foquei muito, né, naquela mensagem, porque eu só achei um autor americano que trouxesse esse apelido que eu mencionei aqui, que era Tiago Joelho de Camelo, né? A gente não tem muita vivência com camelo, mas a gente sabe que o camelo é um animal resistente e por isso talvez o apelido. Mas foi bem lembrado o que você disse, César, porque realmente o Tiago ele tem, né? O livro de Tiago tem esse caráter aí de trazer para a gente um crescimento espiritual. Eu acho que o foco é muito esse mesmo. Sua contribuição aí foi necessária. Amém. Alguém mais? Presbítero Valderi, Tiago. Amém. Alguém mais quer contribuir, trazer algum questionamento sobre a parte Professor Saulo. Oi. A paz. A paz do Senhor, Johnny. Como sou aluna que estamos vendo discipulado, né, evangelismo, eu não poderia deixar de fazer um link aqui, né? Que o César acabou de falar em conversão. E Tiago expressa muito sobre essa questão de uma forma muito direta. Lá em Tiago 5, 19 e 20, ele diz que, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que isso vem ao nosso coração? Se nós estamos estudando, estamos em liderança e querendo falar do ID, né, das boas novas, nós temos que ter essa consciência que o Tiago nos traz. A consciência de que nós temos que amar o próximo, preocupar com a salvação dele, mas não porque a salvação do próximo irá cobrir os meus erros, mas porque eu já ganhei esse amor, eu já fui perdoada, então eu também tenho que desejar esse perdão e a salvação ao próximo. E que essa conversão do meu próximo, ela sim cobrirá os seus erros, seus pecados. Então, quando nós entendemos isso de verdade, nós vamos a campo com mais dedicação, com mais amor, porque Deus já me cobriu, o seu sangue já me revestiu,
Então, eu preciso, para cumprir o ID, entender que o próximo também pode ser alcançado, e tem que ser um desejo ardente no meu coração. E é aqui em Tiago que a gente está vendo isso, né? Talvez não tenha falado diretamente pelo presbítero Bibeiros, mas como a gente vai caminhando às vistas aqui na palavra, né, a Bíblia aberta, e aí Sim. O César falou da conversão, e eu linkei a aula do senhor com o Tiago e o que está sendo dito. Amém. Amém, não, ótimo. Mais à frente... Deixa eu fazer um comentário de novo aqui, sempre interferindo. Olha aqui, ó. É tão verdade essa questão de que nós temos obrigação. Lá em Lucas, capítulo 6, verso 9, está escrito assim. Vou voltar no 8 primeiro. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, Jesus, né? Jesus encontra com o homem com a mão mirrada, e aí era no sábado. E aí Jesus disse, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus, verso 9. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Isso é Jesus perguntando. Salvar a vida ou matar? O que Jesus está dizendo aqui? Todas as vezes que você pode fazer o bem a alguma pessoa e não faz, para Cristo, para o cristão, é muito claro. Nós já escolhemos fazer o mal. Quando você pode fazer o bem e não faz, então a sua opção é clara, é pelo mal. Então é isso que Jesus nos ensina. Agora, Jesus não está fazendo uma pregação teórica, ele está dizendo fazer. É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Escolha. No sábado, no domingo, no feriado, no dia santo, na igreja, na rua, em casa, o mal e o bem. Você sempre vai estar fazendo alguma coisa e você tem que fazer. E Jesus ensina a fazer o bem. Amém. Ótimo, Avelar. Amém. O presbítero Valderi? O senhor quer falar, presbítero? Não, estou aprendendo muito. Eu vou, à medida que eu achar necessário, eu faço as minhas intervenções mais pontuais. Mas estou gostando das participações, né? E corroboro no sentido das últimas falas, de que o cristão realmente deve ter uma vida piedosa, né? Amar o próximo e fazer o que seja necessário, conforme foi dito, para que a gente possa demonstrar Cristo, né? Em nossas vidas. Palavras, muitas das vezes, impressionam, mas os exemplos arrastam, né? E é isto que Tiago está enfatizando, a vida prática, a ética cristã, aquilo que ele vive de acordo com a sua fé, e a sua fé arraigada na palavra de Deus, sobretudo na vida de Jesus Cristo, é que vai fazer diferença no mundo atual, na igreja atual. A gente verifica que se a gente for seguir à risca tudo que os governantes têm determinado para nós, muito embora nós sejamos obrigados, vamos dizer assim, a respeitar a lei, a respeitar as autoridades, e o nosso ministério, na pessoa aí da nossa presidência, pastor Luiz, pastor Luciano, tem cumprido isso muito bem, tem dado exemplo para nós, mas nem tudo que é determinado a gente pode seguir à risca, porque se a gente fechar a igreja e a gente deixar de prestar auxílio a quem precisa, simplesmente pelo medo que você tem de pegar uma doença, que eu acho que tem que se prevenir, sim, tem que se precaver, mas à medida que a gente vê alguém necessitando, a gente tem que ajudar. E tem que confiar naquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, né, de que nós tenhamos fé em Jesus Cristo, na sua palavra, né, e de que se a gente tiver que intervir em determinado momento, a gente tem que crer que mal algum vai nos ocorrer, né?
Na minha família, 2 pessoas pegaram Covid, mas nem por isso eu deixei passar de maneira que eu não pudesse assisti-las, né? Então, outras pessoas também que necessitar de mim, é claro que a gente vai tomar as medidas de prevenção, mas a gente tem que fazer o que é necessário, até mesmo para que a gente demonstre o valor da nossa fé, para que as pessoas realmente acreditem que nós somos diferentes, que nós temos um chamado, que Cristo vive em nós, que o Espírito Santo nos conduz a fazer o que é certo e o que é necessário Amém. também em determinados momentos. Amém. Presbítero, e nós vamos ver também no livro de Tiago, porque assim, nos dias atuais é difícil nós vermos pessoas realmente cristãs, isso tudo que o senhor está falando para nós, que assumam o papel, né? E que realmente não tenha medo de falar. E nós vamos ver que Tiago aqui em algumas partes ele foi muito duro, mas ele não deixava de falar. Isso que o senhor falou, essa questão de jamais se ausentar e tudo mais, eu digo assim que para mim, Saulo, se você falar para mim assim, qual é o melhor remédio que cura a minha alma, é eu estar no meio do povo de Deus. Eu ir numa reunião da igreja, entendeu? Você fala para mim o fato assim, para mim é um remédio. Eu falo isso para minha alma, tem sido um remédio. Eu falo que para mim, nesses dias que tem sido de pandemia, o fato de não estar no meio do povo de Deus, eu digo assim, congregando ali com eles, eu sinto muito essa falta, eu sinto isso. Entende? Para mim, eu falo que isso tem sido um remédio. O fato de eu estar junto com o povo de Deus, eu estar junto no congregar, ali de sentir o ambiente, de tudo, e não ter medo. Eu fico vendo o Tiago, e nós vamos ver para frente, que ele não tinha medo de falar. Ele não tinha medo, sabe, de corrigir, de trazer uma palavra dura. E nesses dias de hoje, nós estamos ao contrário, as pessoas estão cada dia mais se acovardando, escondendo atrás de subterfúgios, de leis, algumas coisas, para realmente, eu sei que o momento é um momento difícil, isso tudo que você falou, um momento de pandemia, mas nós precisamos também, irmãos, nós não podemos deixar, sabe, que isso nos assole, que isso nos venha realmente ser um empecilho para nossas vidas, no ir, no congregar, de fazer discípulo. Por quê? O discípulo não é só aquele que fala, ele precisa cuidar, ele precisa saber como estão os irmãos, e isso nós vamos fazer através de quê? Do congregar. Amém? É isso que eu queria falar. Amém. Glória a Deus. Alguém mais, Avelar? Senão nós vamos encerrar. Pastor Saulo. Oi. Opa, fala, Glaucio. Pastor Saulo. A paz do Senhor. O que eu achei sobre o estudo que o presbítero Avelar deu aqui, não tem nem como a gente ter dúvida. Foi bastante claro aqui o que ele explicou, né? Agora, o que eu admiro no livro de Tiago, que ele mostra uma coisa que alguns cristãos andam esquecendo. Se o senhor notar aqui, ele vai falar sobre obediência em cada detalhe. E essa fé genuína do que ele está falando aqui é através da obediência, através da conduta que a gente tem na presença de Deus. Né? Aí fala sobre a amizade do mundo, ou seja, no que o nosso coração está ligado, neste mundo ou no que Deus tem preparado para nós. Ele enfatiza aqui sobre os 10 mandamentos. Se a gente for dar uma olhada devagarzinho na leitura de Tiago, ele vai falar dos 10 mandamentos tintim por tintim e vai resumir numa coisa, porque a fé sem obra é morta, e a obra sem fé é morta também. Mas aí ele vai enfatizando em todo o texto que ele escreveu a obediência. Aí o que me chamou atenção que no estudo nosso aqui, já está mais do que comprovado pelo estudo do presbítero Avelar, que foi escrito diretamente para os judeus, né? Mas só que aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, é que Jesus... Ele é muito atual.
Jesus ele foi até aquela cidade de Sicá para conversar com uma samaritana. E ali aquela samaritana conversou em Samaria e converteu muitos. Acredito eu que ali muitos andaram com Cristo. E quando Cristo morre e ressuscita, não só os apóstolos, mas muitos dispersaram. Essa carta, então, elas não chegou até Samaria também, até esses samaritanos que estavam ali andando com Cristo? Não saber, Averá, eu não sei dizer. Desculpa, qual foi a pergunta aí? Chegou gente aqui em casa agora, tocou a campainha ali e eu me perdi. Não, pode ficar tranquilo. Não, o que me chamou a atenção, assim, é que tem a passagem na Bíblia que Jesus foi lá na cidade de Sicá conversar com a samaritana, né? Cortou, agora eu não estou conseguindo. Glaucio, cortou. Acredito eu que samaritanos andou também. O que acontece? Quando Cristo morre e ressuscita, muitas pessoas dispersaram, né? Tanto judeus como os que estavam convertidos ali. Aí essa carta, ela também não poderia ter ido para os samaritanos convertidos? Avelar, na verdade... Na próxima semana nós vamos falar bem disso. Porque, na verdade, essa carta foi escrita, como eu disse, é uma carta geral. Ela foi escrita tanto para aquele povo, para aqueles judeus dispersos, como para toda a humanidade. Isso nós vamos ver bem na próxima aula. A próxima aula, capítulo 1, verso 1. Me permite adiantar aqui só o verso 1. Ele fala: Tiago, servo de Deus e servo de Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ora, Deus e Jesus Cristo. Aí a semana que vem nós vamos entrar em detalhes sobre isso. E aí você vai ver que te responde bem. Essa carta, ela é para nós. Ela é para nós como era para aquele povo. É verdade. A pergunta Pastor dele Saulo, até posso onde ajudar? chegaria. Sim. Eu entendi a pergunta do Glaucio, e ela realmente alcança ali aquela região dos samaritanos, bem como toda a região da antiga Palestina, onde havia pessoas gentias, né, que estavam afastados, que estavam dispersos, conforme o Viveiros muito bem explanou. Essa carta tinha justamente o alcance ou o objetivo de alcançar essas pessoas, né? E com a linguagem muito próxima da fala de Jesus Cristo, né? Não obstante o fato dele ser irmão de Jesus, mas ele, assim como João, era um discípulo assim bem próximo de Jesus, né? Tiago, João, Pedro, era geralmente aquelas pessoas que até resistiam mais na questão da oração. Os demais dormiam. Eles às vezes dormiam também, mas estavam sempre presentes. Então, eu creio que o testemunho, a vida de Jesus mais presente na vida deles, é que faz essa linguagem de Tiago ser bem próxima daquilo que Jesus ensinou, falava, praticava. E se a gente fizer a leitura de Atos no capítulo 15, a gente vai verificar justamente isso, essa linguagem de Tiago, bem aproximada daquilo que Jesus ensinava, né? Vida prática, vida prática. Amém. Amém, César, isso mesmo. O César pediu a palavra aí. O César estava pedindo a palavra. Fala, César. Falar uma coisa que eu observei, né? Não tem estudos disso, mas assim, o Tiago, ele só manifestou foi depois que Jesus ressuscitou, entendeu? Aí eu fiquei assim, Tiago, irmão de Jesus, ou seja, ele andava com Jesus, mas nunca tomou posicionamento. Então, ele chegou a tomar posicionamento depois que ele teve um testemunho de que Jesus realmente era o mestre, que ele ressuscitou, aí que ele tomou um posicionamento firme. Mesma coisa que eu falo, eu estava observando, é sobre os apóstolos. Alguns apóstolos eram discípulos de João Batista. João Batista era primo de Jesus.
na minha cabeça, eu ficava pensando assim, se João Batista tinha discípulos que largaram tudo e seguiram Jesus, João Batista tinha uma missão, mas ele também, na minha cabeça, eu pensava assim, que João Batista teria também que largar tudo e seguir Jesus, mas ele tinha a missão de pregar, né? Ele continuou pregando. Mas os discípulos dele virou discípulos de Jesus, viraram apóstolos, né? Então, o que eu estou falando com isso? Que para parente, a gente tem que dar testemunho. Até Jesus teve que dar testemunho para parente para ele tomar posicionamento. Então, para nós pregar para parente, olha a dificuldade. Jesus, o irmão de Jesus teve que ver que Jesus realmente ressuscitou para tomar posição. Agora, para nós, simples mortais, né? Para pregar para parente, meu irmão, olha só como é que tem que ser. Tem que ser testemunho mesmo, que a gente é convertido. Porque Amém, senão César. eles não vê Jesus em nós, né? Os meus irmãos me conhecem desde pequeno, sabe? Tudo quanto é podre que eu tenho. Então, se eles não me verem Jesus em mim, como é que vai converter? É isso que eu estou falando. Ou seja, o primo de Jesus, o outro é irmão de Jesus. Então, eu estou falando isso porque eu achei interessante isso, né? Então, nós temos que tomar um posicionamento de testemunho mesmo, porque senão não vai ter só a pregar a palavra, para parente é bem mais difícil. Amém. Pastor Saulo, eu corroboro aí com a intervenção do César. O César é sempre muito sábio, né? Ele fala pouco, mas ele observa muito. A gente já tem uma convivência aí com ele no FCF, né? Ele faz sempre colocações bem pontuais. Realmente, a conversão de Tiago, ela veio após a ressurreição. Precisou Jesus aparecer para ele, né? Verdade. Lá em 1 Coríntios 15, no versículo 7, a gente pode verificar isso lá. 1 Coríntios 15, 7. Mas ele é relacionado entre os crentes. Aí em Atos, no capítulo 1, versículo 14, ele já aparece no rol dos crentes, é numerado como crente, né? como discípulo. Amém. Amém? Amém. Isso aí também tem, a Juni levantou no nosso encontro passado, né, Juni, sobre lançar pérolas aos porcos. Isso vai ficar para o nosso próximo encontro amanhã, né, Juni, para a gente falar um pouco sobre isso. É basicamente isso que o César tem comentado aí também, amém? Isso é verdade, irmão, o maior testemunho é a nossa vida, amém? Isso para todos. Alguém mais quer contribuir com algum questionamento? Senão nós já vamos encerrar, velar. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, obrigado por estar conosco aqui. Nós queremos só fazer uma oração de encerramento. Alguém pode fazer aí a oração por nós? Por favor. Faz, Hugo. O Hugo vai fazer, pastor. Amém, Hugo. Faz para nós, Hugo. Tá bom, pastor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta reunião. Amém. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Amém. Sabemos também, ó Deus, que o Senhor tem o controle de tudo. Amém. Nós vivemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Que todos tenham uma ótima noite. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Foi uma honra estar com vocês. Deus abençoe. Tá. Avelar. Tem algumas mensagens aí, pastor. Alguém falando de inscrição. Pastor Moacir também fez um comentário. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Não, ok, eu vou procurar depois. Tá.